Eu nunca fui muito fã de leitura, de ficar preso a livros, né? Desde a minha infância eu nunca fui muito fã. Quando passavam livros, né, na escola, eu sempre não lia, né? Ou quando eu lia era só o resumo final dos livros. Mas tudo mudou quando realmente eu descobri quanto era bom estar lendo, né? Fazer esse processo de leitura. Isso mudou exatamente por algumas coisas. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal, né? O meu canal é um canal que antigamente era voltado muito mais para a escrita, mais voltada para a venda, né? Que a gente chama de copywriting. Mas agora ele mudou totalmente de cena porque eu comecei uma nova carreira, né? Em um outro mundo que é a parte literária, né? E exatamente esse começo que eu fiz agora foi para demonstrar o quanto na realidade aquilo que a gente vive muda as pessoas, né? Bom, eu me chamo Beverly, eu tenho 30 anos agora, estou sendo escritor, né, de forma independente, ou seja, sem precisar de nenhuma editora. E eu quero mudar esse canal para a gente começar a falar sobre literatura, sobre escrita, sobre vários assuntos. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco de quem sou eu, para me apresentar verdadeiramente para vocês o porquê que eu posso falar sobre escrita, quais são os motivos em que eu estou aqui, ou porquê que eu posso te dar dicas ou orientações sobre a publicação de forma independente. Bom, antes de mais nada, eu peço que você curta, siga o canal, ative os sininhos, né? Porque agora a gente vai começar um processo de estar publicando vídeos de forma mais recorrente aqui no meu YouTube, tá bom? Bom, a minha história, né, teve grandes acontecimentos. Na realidade, eu mudei, né, essa minha visão que eu falei no início quando eu comecei a ler um livro que era do meu interesse, sempre fui apaixonado pelo mundo do rock, do metal. E quando eu li uma biografia, né, de uma das bandas que eu mais fui apaixonado do Brasil, que é o Sepultura, eu comecei a ver a importância, né, dessa leitura, desse estudo através de livros literários, né? Mas claro que isso não me chamou somente para a leitura de biografias, né? Mas me chamou para a leitura de fato, né? E a partir desse momento eu comecei a estar mais conectado. Comecei a comprar livros que eram do meu interesse. Tudo começou exatamente porque eu tinha um interesse ali por trás, né? E eu acredito que a maioria dos leitores começaram dessa mesma forma, com uma leitura que ele gostava e aí foi realmente melhorando aos poucos. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Bom, o meu objetivo na realidade é demonstrar que não é porque você sempre foi uma pessoa antigamente que você não está pronto para mudar ou que você não pode fazer uma mudança. Eu saí de alguém que nunca foi muito ligado à escrita ou à leitura, né, para alguém que hoje tem um livro publicado. Então, todo esse processo foi necessário para que eu chegasse aonde eu estou hoje. E uma coisa que eu posso dizer com muita clareza é que não é porque você não gosta de português ou porque você não conhece todas as regras, que não conhece onde colocar cada acento, que você não pode escrever. Você tem a capacidade de escrever. E você pode fazer tudo isso no momento em que você quiser. Mas para que isso aconteça, é necessário um empenho da sua parte para escrever, depois fazer as revisões, olhar tudo para que não saia realmente algo tão errado. E a gente sabe muito bem, eu já encontrei em livros que eu li, erros gráficos que eu não cometeria, mas isso pode ter passado despercebido tanto na hora da revisão quanto na hora da escrita. O que eu quero que vocês entendam é que erros vão acontecer, independente de qual é o processo de escrita, de publicação que você vai fazer.
mas como você minimiza esses erros é que vai fazer uma grande diferença. Bom, quando eu falo, né, sobre a questão de escrita, eu não simplesmente entrei, comecei a ler e quis publicar um livro. Isso foi um processo muito mais longo. Todos esses livros que vocês veem aqui atrás, a maioria desses livros eu já li. Tá? Quase 100% deles já estão todos lidos de forma total. Não foi, eu comecei a ler e parei. Alguns eu já li 2 vezes. Mas esse processo de me apaixonar cada vez mais pela leitura não começou com só aquela biografia. Eu fui para livros que eram do meu interesse na área de marketing, na hora de copywriting, em autoajuda, em autoconhecimento, marketing pessoal e vários outros livros de várias áreas que me ajudaram nesse processo de entender como é que funcionava um processo literário, de entender como é que eu poderia descrever discursos. Depois de um grande tempo aí que eu já lia muitos livros de autoajuda, já lia muitos textos relacionados a outros assuntos, é que eu pude realmente eh, fazer uma grande diferença. Como assim? Eu, em 2020, em 2021, mais ou menos, eu tive a grande ideia, de começar a publicar uma novel. Uma novel, na realidade, não é uma história como de animes e como de mangás. A novel é basicamente o texto de uma novela que veio da Coreia, basicamente esse nome, né? E eu nem sabia que o que eu estava escrevendo anteriormente se enquadrava em uma novel. Porque eu só tive uma ideia através de vários animes que eu assisto, porque eu sou muito apaixonado pelo mundo dos animes, principalmente One Piece e alguns outros que acabaram sendo uma grande ajuda para que eu pudesse me apaixonar cada vez mais pela arte, pela criatividade, né? Mas quando eu comecei a publicar e comecei a escrever essa novel que se chama Gênio Incontrolável em Outro Mundo, ela não surgiu como uma ideia de uma novel em si. Na realidade, ela surgiu como uma possibilidade de se tornar um anime. Mas é claro que a gente sabe que nesse processo de sair de uma novel para se tornar um anime, para se tornar um mangá, tem um longo processo. E eu comecei escrevendo de forma sem pensar muito na literatura, e eu fui vendo algumas dificuldades. Na hora de descrever os discursos, eu não sabia o que eu usar, como é que colocava um travessão, como é que fazia algumas coisas. Na hora de descrever as cenas, eu pensava que às vezes fazendo uma descrição muito fraca as pessoas não iam gostar, mas fazendo descrições demais as pessoas iam odiar ainda mais. Então eu ficava confuso em todas essas partes, né? No que eu ia colocar, né? Como é que eu descrevia um personagem dentro de tudo isso? E com a Novel Mania, quando eu fui mandar a minha obra para ver se eles iam publicar, eles gostaram da ideia. Mas eles falaram: olha, a gente precisa fazer um processo, a gente precisa readequar. Porque cada novel precisa ter 2.000 palavras para ser publicada e depois disso a gente continua esse processo. E aí eu demorei um tempinho, né? Em maio de 2024, eu comecei a publicar na Novel Mania, né? Um capítulo por semana. E atualmente eu publico 2 vezes na semana, ou seja, são 2 capítulos a cada semana. Então a gente já tem aí uma grande gama de capítulos dentro dessa novel, né? Que atualmente ela está chegando aí nos 64. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que o processo de escrita nem sempre é tão rápido. A publicação da novel foi muito simples, porque eu não tive um trabalho tão grande, eu tive uma grande ajuda de forma sem ser remunerada, né? Que foi pela Novel Mania. Mas isso me auxiliou muito a ver as falhas em que eu cometia, como em não dar profundidade em alguns personagens, ou como em alguns personagens eu não conseguia sentir uma grande emoção,
quando eu lia novamente aquele capítulo que eu já tinha publicado. Mas é claro que esse processo, né, da nova mania hoje me tornou o escritor que eu sou, né, ou o escritor que eu ainda posso ser futuramente. E é por isso que realmente eu fiz toda essa mudança, porque eu me encontrei, né, na parte literária, na hora de escrever os livros, em um mundo onde eu me sentia preso, de certa forma, porque eu não sentia uma liberdade da expressão na sua forma mais limpa, mais clara. Então, eu precisei fazer toda essa mudança no canal, nas minhas redes sociais, na minha forma, exatamente por isso. E para combinar muito bem com toda essa mudança, eu precisei fazer um livro que retrata um pouco do processo em que eu vivi ou que eu senti durante a minha vida, na maioria das vezes. E isso me ajudou bastante para agora realmente ter confiança para dizer que eu sou um escritor e que eu posso ajudar outras pessoas com a minha escrita e que a minha escrita também pode ser muito famosa em algum momento. E esse vídeo que eu estou fazendo agora não é para vangloriar ou para falar nada disso, mas para deixar como registro, né, no canal do YouTube, como o começo do meu canal relacionado à escrita literária, à criação de livros. Então é por isso que eu faço esse vídeo neste momento. E espero que aqueles que me acompanham, aos 120 inscritos mais ou menos que já tem no meu canal, que possam continuar me acompanhando, pois agora eu estou finalizando o meu primeiro livro sendo lançado e que logo mais eu vou postar um vídeo fazendo um review, falando um pouco mais sobre o assunto do livro. Então eu espero que vocês gostem e acompanhem o meu canal. Espero vocês e que a vida de vocês seja maravilhosa, tá bom? Obrigado e espero vocês em um próximo vídeo.